Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Charlie Austin e eu sou tu, nunca se esqueça, o amor vive no mundo através de você. E nós estamos aqui no Merlin Sage, tá? O seu espaço na internet, se você quer começar a trabalhar na sua ascensão. Te incentivo a você checar aí o material do canal, tem bastante coisa, vai nas playlists. Junte-se conosco às nossas lives de domingo, as nossas lives semanais de domingo às 19 horas, com um prelúdio musical que geralmente começa entre 5h55 da tarde e 6 da tarde. Vai ser muito bom poder te receber. E nesse diário de bordo de hoje, nós já tivemos um hoje de manhã, e eu incentivaria você a assistir aquele diário de bordo da Ascensão antes de você assistir esse aqui. Talvez você vai ficar meio perdido, você vai cair muito de gaiato na história toda. E pode ser um pouco chocante as informações, e sem o contexto correto pode embananar tua cabeça ainda mais. No diário de bordo desta noite, eu quero falar sobre os interdinamismos. Assim, eu não deveria estar falando dos interdinamismos agora, porque quase todo mundo que está na mentoria, basicamente todo mundo que está comigo na mentoria, tá? Não atingiu ainda a sexta banda de consciência, tá? De sexta dimensão, e não também atingiu a sexta iniciação. Alguns atingiram quase ali, né? Atingiram, como que eu quero dizer, a alcunha que poderia ser recebida de sexta iniciação, mas não tiveram o nascimento do teu corpo de luz, ou teve um caso essa semana de um dos nossos queridos que está na mentoria que até já estava produzido o corpo de luz, mas o corpo de luz foi abortado, tá? E aí isso é uma outra história que eu tenho que falar em um outro momento. Tá? Alguns já têm um corpo de luz muito próximo do que é usado por um ser ascensionado de sexta iniciação, mas ainda não tem a alcunha, não tem a iniciação de número 6. Então, assim, o interdinamismo, se você assistiu o diário de bordo de hoje cedo, é para quem está na sexta iniciação. Mas por que eu decidi falar ele agora, nos primeiros vídeos sobre o diário de bordo? Porque aí já complementa, eu já tive que mencionar ele de qualquer maneira no diário de bordo número 4, então não faria sentido eu deixar para mencionar ele mais tarde nessa série. Então já menciono agora, você assiste os dois vídeos como parte de uma única coisa, de uma coisa só, e é uma coisa que vai ficar um pouquinho deslocada na ordem que eu estava organizando, mas contextualmente vai ficar meio deslocada de quando ele realmente acontece, iniciaticamente falando, mas contextualmente, nos temas que eu estou tocando nessa série, ele vai ficar próximo de um outro processo, que é o processo de reestruturização, que é o que eu falei na live da manhã de hoje. Então, assim, interdinamismo ou interdinamismos, eu vou ler a definição dada pela espiritualidade. Tipo assim, gente, a fraseologia perfeita, sabe? Definição tipo oficial, vamos dizer. Tá? E depois eu vou expandir com comentários em cima dessa primeira definição. Então, o que são os interdinamismos? É a relação criada entre um evento e sua capacidade de gerar energias numa forma geométrica que tendem a gerar vícios não conscienciais, aprisionando os dejetivos, entre parênteses, circunstâncias que só existem por causa do evento, a sua causa primária, impedindo-os de ganharem sua própria moção, isso quer dizer movimento, ou se reestruturarem de volta para a energia pura de uma vez por todas. Então, essa é a definição de interdinamismos. Você vai falar, Charlie, traduz isso para mim. Gente, em palavras simples. Imagina que você planejou um certo evento numa encarnação específica, tá? Não precisa ser a encarnação, a vivência no plano físico onde você decide começar a trabalhar na sua ascensão. Então você preparou aquele evento e a ideia de você inserir aquele evento no seu plano de alma é fazer que aquele evento revele para você uma falha de caráter,
ou uma falha da sua personalidade humana que tem acompanhado você por várias vidas, tá? Vamos dizer, um defeito, ok? E, concordemente, você lá na hora que você tá, né, fazendo a carta náutica, a carta náutica, tipo assim, o mapa da sua próxima encarnação, você vai, obviamente, após esse evento, também inserir no seu plano de alma, tá? O seu plano de navegação no mundo físico, os outros eventos, circunstâncias, informações, materiais que vão te ajudar a sanar o que você originalmente planejou para o evento original te revelar sobre você, sobre quem você é, enquanto encarnando na Terra. Tá? Então, resumo. Você cria um evento que vai gatilhar algo dentro de você que precisa ser resolvido, mas você também insere dentro do seu plano de alma as ferramentas para você resolvê-lo. E aí, a tua ideia, enquanto fazendo esse planejamento no plano espiritual, é enxergar como você vai usar aquelas ferramentas, tá? Para sanar o evento. Em que ordem, com que frequência, se você vai inovar, tá? E assim, e como você vai descobrir quais são as ferramentas para tratar daquele determinado problema, que é uma coisa que você não quer que continue na sua experiencialidade enquanto você continua encarnando. Então, isso daí, tá? Isso acho que deve estar claro, não deve estar difícil de ninguém entender. Aí vamos supor, assim, que não é uma coisa muito grande. Você não planejou assim, plano B, plano C, tá? Caso a sua primeira interação com aquele evento, quando ele for ativado na tua vida, saia do controle, no sentido assim, você não consiga enxergar o que é que você tem que fazer e como resolvê-lo. Vamos falar, meu, não, é algo simples, eu já vi várias almas já resolver esse tipo de problema numa determinada encarnação, não precisam planejar muito. Eu vou planejar o evento, assim, com especificidade, os momentos em que vai aparecer as ferramentas que o meu eu encarnado vai precisar para resolver e tá sussa. Aí, isso de lá. Aí você vem no plano físico, tá? Só que, gente, encarnar no plano físico é sempre um risco, por mais que você planeje, tá? É igual a pessoa que vai acampar na floresta, tá? Você pode fazer toda a sua lição de casa, barraca, sei lá, levar kit de primeiros socorros, levar comida, levar facão. Você pode ser até muito experiente, você pode ter 20 anos, sabe? Tipo, acampando e mata. Vai continuar sempre sendo um risco. Você pode diminuir o risco através do seu preparo, da sua experiência, ou se você ainda é novato em acampar, é por ter feito a sua lição de casa. Como que se acampa? Mas tem coisas que é só ali no tete a tete, na hora que você estiver na floresta que você vai se deparar, e aí você vai percebendo, putz, para uma próxima vez que eu for acampar, preciso trazer isso, preciso agir assim. Então assim, gente, é a mesma coisa, encarnar no físico é sempre um risco, por mais que você se prepare. E aí, nesse exemplo todo que eu tô dando, você vem aqui no físico, e sim, é um evento que a maioria das almas tira de letra, tá? Mas uma qualidade que tem que ser corrigida, algo que tem que ser aprendido, mas aí no teu caso, sabe, as outras pessoas que às vezes vão te ajudar a constituir esse evento, que vai gatilhar essa coisa em você que você precisa resolver, uma sai do trilho, sabe, do plano encarnatório dela, e uma pessoa sai do trilho, e ela sai do trilho num contexto do plano de alma dela que não tá nem relacionado com esse evento em si. Mas já a coisa já começa a ficar, né, séria, ok? Porque pode não ser impedindo ela de fazer o papel dela no momento que ela entra, né, que ela faz uma intersecção no teu plano de alma. Tá? Pode ter acontecido lá, meses antes, ou num outro evento que nem está conectado com o evento que vocês vão compartilhar junto no físico. Mas pode sim acabar chegando aqui e evitar ela de ela estar nesse ponto. Porque o que acontece lá naquela outra arena da vida dela pode sim pular para a arena em que ela deveria estar com você para ajudar a constituir aquele evento. E aí, sei lá, uma outra pessoa é um obsessor encarnado, sei lá. E tipo, pega, sabe, foca em você e começa a atrapalhar a tua vida, tá? Então, são várias coisas que não tem como você prever naquele computador onde você planeja a tua vida. Coisas que acontecem assim, do nada. É aquele percentual de erro que às vezes você fala, é muito pequeno, mas às vezes ele cabe de acontecer justo naquele momento da sua experiência de plano de alma. E aí vai virando aquele efeito dominó.
E aí uma coisa que era para ser uma coisa simples para você resolver para a tua evolução, por causa de uma série de outras circunstâncias, acaba te tirando de rumo e do seu plano encarnatório. E aí, suponhamos, você não consegue resolver. Aí, só que você não conseguiu resolver, isso gerou outros gatilhos não planejados, que não eram para ter surgido naquele momento para resolver aquele gatilho. Aí quando aí você sai, terminou essa encarnação, você não conseguiu resolver isso, aí na segunda encarnação você volta. Só que agora você tem que resolver aquele problema que você não resolveu, mais os que foram gatilhados por você não ter conseguido resolver aquele. E aí, olha o detalhe, né? Você volta no plano espiritual, o seu plano de alma para a vida seguinte já está também saindo do trilho. Então o seu próprio planejamento fora da vida física está saindo do trilho também. Então, assim, coisas que eram para você resolver na vida seguinte já vai ficar para 2 vidas, tá? Da que deveriam ser originalmente. Isso vai criando um postergamento, tá? Um atraso. Quais são as experiências que deveriam ser vida por vida? Porque às vezes o espírito, a uma certa altura, quando ele já está encarnando na Terra, quando ele chega num certo bloco de unidades de vidas encarnatórias, ele já começa a planejar um arco completo para toda aquela unidade de vidas. E aí ele divide o que vai ser aprendido em cada vida. Então, se você está nesse bloco unitário de um tanto de vidas, se zoou aquela primeira lá e já zoou a segunda, agora tem que resolver na segunda, e aqui o que era para ser planejado na segunda pulou para a terceira, pulou para a quarta. Olha o detalhe. Tá? Então você vai meio que vai ficando mais tenso, quanto de coisa que você tem que vir resolver no físico, tá? E aí, o que vai acontecendo? Muitos espíritos, isso vai criando um vício planejativo, vamos dizer, mesmo no plano espiritual, dependendo de qual centro de planejamento de vida encarnatória você também faz parte no plano espiritual. Tem isso, tá? Então, assim, surgiu aquele problema, aí você não resolveu, aí surgiu os efeitos colaterais de não ter resolvido aquele problema, aí agora você vem na segunda vida resolver o problema original, mas os planos, os efeitos colaterais, aí esses efeitos colaterais geram outros efeitos colaterais, e daqui a pouco você fica uma unidade de várias vidas, de 10, 15 vidas, resolvendo ramificações de um único problema que era originalmente para você ter sanado numa única vida, num único evento, numa única experiência. E o que isso se constitui? Num vício. É num loop, é num ciclo da mesma experiência, sempre se repetindo de maneiras diferentes, porque ela já ganhou vida própria dentro da fisicalidade e também no momento que você está planejando a sua vida fora do plano físico. E veja, nem é karma, tá? É uma coisa gerada por algo inesperado no planejamento do seu plano de alma quando em execução no plano físico, tá? Então quando, basicamente, interdinamismos é quando um espírito, tanto fora da carne quanto na carne, ele criou uma força motora através de um certo evento, experiencialidade, que acaba extrapolando a própria capacidade do espírito de resolver aquilo, mesmo com as ferramentas do plano espiritual, tá? Então é como esse evento que era para ser algo isolado, apenas de uma experiência específica, começa a ganhar uma vida própria. E o espírito, ele não se apercebe disso. Toda vez, apareceu um novo problema, vou planejar uma nova coisa na próxima vida para resolver esse problema, e aí ele sai do foco. Tá? Que não é resolver todos os problemas a qualquer custo. É você manter a linha base de tudo que você tem que experienciar num currículo de uma escola de evolução como a Terra. Mas quando o espírito vai notar isso, aí já é muito tarde. Às vezes já é muito tarde, tá? E aí, o que acontece? Aí chega um ponto que já, por exemplo, a cota dele de vidas que ele tem que ter na Terra já escasseou. Porque, gente, a Terra é uma escola de evolução. Vem espíritos e vão espíritos. E tem uma hora que o próprio sistema planetário daqui vai falar, olha, meu amigo, você já teve, sei lá, 600 vidas, 700 vidas. Tipo assim, quanto mais tempo tu vai ficar aqui? A gente tem outros seres de outros lugares que querem encarnar aqui.
Já falaram, mas tem esse problema aqui que eu já tô há 20 vidas tentando sanar. Aí falou, olha, sebo pra que te quero. Tipo, como que é? Canela pra que te quero, é essa expressão, gente? Tipo, não tem mais como você resolver isso daqui. Então, assim, nesse momento em que, tipo assim, sabe, sanou o seu tempo, o seu visto de estadia, tá, na Escola de Evolução Terra, que aí você tem que fazer, tá, um massoplatamento, que é o que eu falei no vídeo de hoje de manhã. Tá? Você, então, tem que aplicar para a espiritualidade, é meio isso, você tem que conversar com alguns conselhos, e aí você vai num centro de planejamento encarnatório, tá? Que na verdade meio que cuida, tipo assim, eles cuidam da, como que eu posso dizer? Eles cuidam da malha, tá? Da malha náutica, vamos dizer, tá? De todas as encarnações, tá? De todos os seres encarnados em terra, tá? Com todas as vidas simultâneas, um negócio meio louco. Isso é uma central de comando, tá? E lá que você faz o massoplatamento. E aí você vai lá, ok? E aí você vai identificar todas as vidas, tá? Esse conjunto de vidas, onde começou aquele problema que saiu do trilho e gerou toda essa força motora nas vidas seguintes. E aí você vai ter que editar essas vidas, tá? Você vai ter que editar essas vidas, ok? E aí você vai ter que pular como se o problema a lição foi aprendida no físico. Apesar de que não foi, porque você não tem mais tempo, tá? Então você vai ficar apenas com a experiência de ter tentado aprender aquela lição daquele evento. Mas toda vez que você tentou executar aquele plano, aquele projeto encarnatório, nunca saía com a lição que você tinha como entendimento e que você tinha intencionado aprender com aquele evento. Então, nas cartas náuticas desse centro de comando, vai ficar que você aprendeu a lição. Só para você, sabe, finalizar aqui a sua vivência na Terra. Mas em si, você sabe que o conhecimento que você vai ficar é apenas de como não... várias maneiras de não atingir a intenção que você queria. Se quiser, você depois tem que aplicar, tá? Você tem que aplicar num outro planeta, numa outra escola de evolução para tentar produzir o efeito intencionado daquele evento que você não conseguiu numa série de encarnações na Terra. Então, assim, esse massoplatamento, tá? Esse processo pode envolver desde você apagar você apagar todas aquelas vidas, não apenas o evento específico naquela vida, mas essas vidas por completo com todos os eventos. Mas no seu registro encarnatório na Escola de Evolução ficar registrado como se você ainda tivesse aquelas vidas, mas elas em si, quando a gente olha na fábrica do tempo, na tecelagem do tempo, tá? Aqui do sistema planetário não vai ter lá o filamento energético daquelas encarnações, ou você pode editar aquela vida, igual, gente, edição de filme mesmo, entendeu? Mudar o efeito, mudar a transição de uma cena para outra, mudar a ordem dos eventos, mudar como tudo se constituiu, tá? Então você tem que acabar fazendo isso. E aí eu trouxe para vocês de uma vida, tá? Em que eu tive que fazer um massoplatamento, tá? Porque já tinha passado da hora de eu aprender aquilo. Só que, assim, eu consegui me perceber a tempo, tá? Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que pegar as vidas remanescentes que eu ainda tinha, que estava dentro do meu combo, né, de experiência na Terra, e organizar elas, pro tanto de lição que eu ainda queria ter na Terra, dentro do número de vidas que tinha me sobrado, tá? Que agora era bem menor porque algumas vidas tinha pegado esse vício de experiência que ficou acontecendo em várias vidas, tá? E aí nessa vida, tipo assim, você vai nesse centro de comando e eles te dão tipo um esqueletão mesmo daquela vida. Então nessa vida, ó, o esqueleto, tá? Foi um evento que pegou, tipo, quase 3 anos, tá? E aí eu escolhi não apagar a vida. Eu escolhi reescrever aqueles 3 anos nessa vida em específico, tá? Aí, ó, o esqueleto desses 3 anos tinha sido assim, ó. Primeiro, né? Olha o esqueleto. É igual um roteiro mesmo. Na verdade, no cinema... É engraçado isso, né? Se a gente for falar em cinema agora, não em construção de vidas e tal.
No cinema, nós temos um processo antes de um roteirista escrever um roteiro que se chama escaleta. Então, no plano espiritual, quando a gente vai planejar uma vida, é como se tivesse uma escaleta, tipo, é os pontos principais, tá? Ou é apenas uma descrição dos eventos, certo? Então, vamos dizer, a escaleta da minha vida, você não fala, ai, Charles, você tá pegando isso de cinema porque você aprendeu. Então, é o contrário, tá? A Terra é o único planeta no universo local onde tem essa arte que nós chamamos de cinema. Essa arte de cinema, que começou lá com os irmãos Lumière, depois veio Griffith e vieram outros, tá? Na verdade, foi iniciada no plano físico, tá? Por espíritos que faziam parte dessa central de comando no plano espiritual, porque eles já faziam isso. Edição de linhas de histórias, de encarnações específicas de espíritos. Eles faziam isso lá. E aí, um grupo deles um dia decidiu, vamos encarnar na Terra? Vamos levar esse negócio de contar história, montar história para a Terra? Para ter um correspondente lá? Tá? E aí um deles falaram, um desses espíritos que cuida dessa central de comando. Gente, mas lá não tem um computador cósmico, não tem... Como que a gente vai fazer? Vamos pensar de uma maneira... Vamos pensar em trazer visualmente histórias de livro. Vamos levar um mecanismo, a tecnologia, tá? Que faz captar, sabe, o movimento, a vivência das pessoas e vamos organizar depois em vários frames. Igual aqui, vamos levar a tecnologia daqui e vamos adaptar para a Terra. Então, os irmãos Lumière, no plano espiritual, que foi quem criou a câmera de cinema e quem exibiu o primeiro filme na França, originalmente eles eram espíritos desse comando, tá? Planetário de planejamento da vida de espíritos para encarnar, tá? Então, o cinema já era uma ciência e arte, porque lá essa central de comando é algo científico, que eles têm que mexer quanticamente, eles têm que mexer, dobrar o tempo e tal. Então, o cinema, ele é tanto uma ciência como uma arte que veio do plano espiritual, de um lugar que a gente nem imaginava, uma central de comando que cuida das rotas encarnatórias dos espíritos no plano físico, tá? Então, assim, todos esses termos de escaleta, roteiro, que tem no cinema, vieram, tá, dessa vivência real no plano espiritual que organiza a vida de quem está encarnando na Terra. Então, a escaleta dessa vida que eu tive que mudar era assim, tá? Quando eu fui mudar, eu acessei no meu Akasha e eu peguei para vocês, ó. Então, ela tinha, esse evento que eu criei, ele tinha 9 momentos, tá? O primeiro momento era relação desigual pré-encontro. Começava assim, tá? Depois, 2, o encontro. Depois, 3, interação desnivelada. Aí 4, o complô. Aí 5, o bloqueio e o silêncio. Aí 6, o choque. Aí 7, a apreensão. Aí 8, a autonegação. Aí 9, a discrepância. E 10 a 12 eram conjuntos, tá? Obsessividade, imediatismo, imposição. E aí, se vocês forem olhar mais de perto, aí tinha assim, de 1 a 3, tá? Era o que iria produzir, a interação desnivelada. Aí, a quarta parte da escaleta, né, desse organograma de como ia acontecer esse evento, era a causa externa. O ponto 5, era a causa mista. O ponto 6, a causa interna. O 7 no evento ia ser a confusão. O 8º, a abstinência, tá? E o 9º, a não objetividade subjetiva, tá? Então, eu fui lá nesse comando, eles mostraram pra mim como estava organizado, tá? Essa vida, como eu tinha organizado ela antes de passar por ela. E aí, a gente fez aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Não dá pra ver, né? A gente... não tem como eu mostrar pra vocês isso. Cadê? É que vai ficar muito pequenininho. Mas assim, nessa reunião, em resumo,
eles me mostraram, olha, tem essa opção, a gente pode mexer isso e trazer isso para cá. A gente pode mexer isso e pôr para cá. Isso daqui a gente pode cortar por inteiro, tá? Então, o que a gente fez? Nesse meu caso, a gente pegou todo um chunk, como que se diz? Todo um bloco, tá? De 3 anos e pusemos para baixo, tá? E aí nós puxamos o ponto, tá? Aí ficou um vácuo, tá? Entre um certo ano e um outro ano. Aí o ponto da onde continuaria 3 anos depois, a gente puxou logo para depois desse ponto onde aconteceu o primeiro corte. Então a gente fez uma ligação entre 2 pontos que originalmente estavam separados dentre 3 anos. Tá? Esses 3 anos a gente continuou a deixar existir, mas a gente tirou eles da linha principal, tá? Dessa linha original de experiencialidade. Ok? Aí, a gente pegou alguns momentos do bloco de 3 anos que a gente removeu, tá? Dessa vida, e a gente fez um enxerto neles, tá? Agora na linha original, mas em momentos diferentes, tá? Para justificar uma linearidade do ponto de vista físico. Porque pensa bem, a gente arrancou 3 anos dessa linha original, dessa encarnação específica. Então, de um dia, era tipo assim, janeiro, sei lá, tanto, pulou para, sei lá, dezembro, 3 anos depois. Eu, encarnado, ia notar a diferença e ia ficar um grande bloco. Do nada, 3 anos, gente, a cor da casa muda, uma casa envelhece, numa rua muda, tá? Então, teve que ser redesenhado toda a estrutura. Eles fazem isso também. Toda a estrutura de percepção do mundo exterior, tá? Para não ficar essa diferença discrepante entre 1 ano para 3 anos depois. É como se fosse uma continuidade, certinho. Então, e aí o que a gente fez, né? Esses 3 anos, que era esse loop que eu ficava, trouxe conhecimento. Só que se eu apagasse esses 3 anos, mesmo retirando o bloco unitário deles, se eu apagasse ele, eu ia perder todo esse conhecimento que eu tinha adquirido, tá? E aí e eu precisava desse conhecimento, mesmo na linha do tempo que eu mutilei, eu tirei 3 anos, eu precisava desse conhecimento para me seguir ciente de que eu tinha tido uma experiência que não estava mais dentro da experiência daquela linha do tempo. Eu tinha que ter toda a ciência de que eu tinha vivido aquilo, apesar de saber que aquilo não estava mais mesmo no tempo, vamos dizer, real daquela linha do tempo. É tipo assim, quando você se lembra de algo que você nunca viveu, mas você sabe que você viveu, é meio isso, tá? E aí, só que para isso, ele tinha que manter esses 3 anos que foram recortados da linha principal em algum lugar. Eles ficaram embaixo da linha de tempo original. Aí o que a gente fez? A gente manteve eles lá e a gente pegou as unidades energéticas, que era esse conhecimento destilado em sabedoria, e acoplou elas bem aonde a gente fez o corte, para juntar os 3 anos mais tarde ao tempo atual, logo antes de começar aquele loop, aquele problema, aquele evento que eu não consegui resolver. Tá? Então a gente meio que encaixotou elas em cima aqui. Então é como se neste dia, que foi do dia de 1 ano para no dia seguinte, 3 anos depois, é como se aqui tivesse acontecido um acordar espiritual, um evento sobrenatural, onde do nada eu ganhei todo esse conhecimento e essa sabedoria desses 3 anos que eu retirei. Então, foi feito todo esse remendo, toda essa costura, tá? Nessa linha de tempo dessa vida que eu tive, onde eu tava com esse problema de ficar com esse interdinamismo. Tá? Só que aí teve um outro detalhe que eu quero falar aqui agora nessa live. Isso apresentou alguns problemas, porque assim, e aí tudo isso foi feito lá, né? Eles plasmaram, tá? Para até a passagem do dia, a cor da casa mudar de 3 anos para o outro, que é assim, na verdade, de um dia para o outro. Eles fazem todo esse trabalho nessa central de comando no plano espiritual. Para parecer, tipo assim, que houve esse corte, tá? Foi reeditada essa linha do tempo dessa minha encarnação específica que eu tive. E aí uma coisa interessantíssima. Lembra que eu queria manter a sabedoria daqueles 3 anos que eu adquiri, mas que não era exatamente a lição que eu queria ter adquirido daquela experiência?
Só que o detalhe é, essa sabedoria, ela fica, tipo assim, ela fica pairando dentro dos eventos aonde você passou pelo sofrimento, ou pela dificuldade que produziu aquele conhecimento. Então, e só quem pode acessar essa sabedoria, tá? É a própria pessoa que viveu, tá? Eles mesmo não podem acessar por lá. Eu tenho que ir lá dentro do evento que eu iria recortar, aquela unidade de 3 anos que eu iria recortar da linha original, e eu tinha que ir lá dentro, tá? E na hora que eu entrasse lá, como sendo eu superior, eu como eu, no meu estado eu mestre, teria que entrar lá e se apresentar pro eu humano que estava com dificuldade de passar pelo problema. E na hora que a minha energia excelsa, que tá de fora do plano físico, entrasse naquela experiencialidade, tá? Só de eu estar ali eu já ia sugar toda a energia, que foi a energia extra gerada por aqueles eventos, que era a sabedoria, que eu queria, na verdade, transplantar para a linha do tempo original, mantendo a linha do tempo original, que ia ter esse espaço de experiencialidade de 3 anos retirado. Então, o que aconteceu? Tá? Eu tive que se apresentar para o meu eu humano, que estava naquele loop, naquele evento. Eu tive que aparecer, tipo, igual um evento sobrenatural para ele, tá? E eu tive que me inserir num contexto onde ele achava que ele estava entrando em contato com um mestre, mas na verdade era eu, já o eu ascendido, para pegar a energia da sabedoria ali. Então, na história, mesmo nessa unidade de 3 anos que eu removi da linha original, eu lá como eu humano, eu estava acreditando que eu estava entrando em contato com este mestre em específico. Na verdade, era eu mesmo ir passando por esse eu mestre, porque naquela experiência eu tinha contato, tá? Eu tinha contato com esse espírito. E eu achava que era esse eu mestre. Mas na verdade, eu mestre, me passei como sendo esse mestre ascensionado que o meu eu humano na experiência achava que era esse outro mestre, para eu conseguir me inserir direitinho como uma porta de entrada naquele contexto para pegar toda a energia de sabedoria. E aí eu tive que fazer isso 2 vezes. E aí sim, eu consegui pegar esses pacotes de sabedoria, aí cortei essa unidade de 3 anos para fora da linha oficial daquela encarnação, fizemos a costura de um ponto separado do outro 3 anos, porque ficou o espaço vácuo, né, do que foi removido, juntamos, acoplamos as camadas de sabedoria em cima, naquele ponto ali que seria o ponto onde foi a costura, e aí foi resolvido o problema. Tá? E aí reprogramei esse evento para 3 anos depois, tá? Dentro da mesma linha, mas sem eu querer aprender aquela experiência. Só para passar por esse evento, que era um evento legal. Ok? E agora eu já não ia ter mais essa disrupção de aprender aquilo, porque eu vi que não adiantava. Então eu recosturei e redesenhei toda uma linha temporal de uma encarnação. E isso é um massoplatamento. E eu consegui a permissão para fazer, tá? Porque tinha esse interdinamismo e já não servia mais nem eu manter ele no meu registro oficial de alma. Você vai perguntar, quando que eu vou estar liberado então para fazer isso, Charlie? Quando você atingir a 6ª banda de consciência, que está conectado com atingir a 6ª iniciação, tá? Aí geralmente você pode, em preferência, ir para os seus interdinamismos, vidas em que você tem interdinamismo, se você tiver algum, tá? Ou você pode redesenhar, reeditar todas as suas vidas que você teve na Terra, tá? Porque o que importa, gente, não é a linha dentro da malha energética do planeta, onde está agrupado todas as linhas, tá, encarnatórias que todos os seres já tiveram. O que importa é o que está no seu registro akáshico. Então lá vai ficar tudo registrado, que é o livro da vida. Lá vai ficar registrado, mesmo que não tenha a contraparte, não tenha o correspondente em linha de experiência, em linha encarnatória, porque aquela você apagou ou você reeditou. Pegou, sacou? Então, esse é um caso de massoplatamento por causa do interdinamismo. Deixa eu ver se eu esqueci de falar mais alguma coisa.
Ah, eu quero aproveitar, tá, gente? Já nesse vídeo aqui. Deixa eu ver se eu falei tudo mesmo. Ah, e teve um detalhezinho, né? Onde foi feito o corte nessa linha do tempo? Foi tipo no meio do mês, acho que era uma coisa dessa. Pela regra lá do comando, tá? Então, gente, eu não me lembro muito bem agora, mas nessa vida, quando eu fiz isso, um tanto de vida, os dias anteriores, como que era? Os dias anteriores eles tinham que contar e adicionar dias a mais, depois que eles puxassem aquela unidade de tempo do futuro para cá para fazer a costura. Acho que era alguma coisa assim. Então eles tinham que calcular também quantos dias a mais eles tinham que adicionar, porque estava cortando no meio do mês, já tinha passado vários dias, né? Ah, não, eu acho que era assim, não. Era o final do mês, um exemplo, né? Tipo, sei lá, dia 29 ainda tinha dia 30, 31. Aquele dia 30, 31 ia mais existir. Então tinha que ser adicionado aquele extra de dias lá na frente, depois que puxasse os eventos da frente para cá. E aí os eventos de lá também, né? Vamos pensar, o outro evento que ia puxar aqui para fechar a janelinha. Vamos supor que ele tava no meio, um exemplo, no meio do mês, tá? Ok? Então, assim, ele tinha perdido uma metade, né? As duas primeiras, a primeira quinzena, não, a primeira quinzena, os primeiros 15 dias do mês. Então, esses 15 dias tinha que ser adicionado depois também. Então, assim, gente, é uma loucura. Aí, o que fazia, né? No plano espiritual, você adormecia lá na sexta dimensão, depois que você já tinha discutido como você queria que eles retalhassem a sua vida e a reorganizassem, você dormia. E dependendo de, assim, para reorganizar 3 anos, tá, dessa vida em específico, eu lembro que foi assim, em tempo humano, foi o equivalente de, sei lá, talvez 5, 6 horas, tá? Eles são muito hábeis, porque a tecnologia lá é muito avançada. Agora, se fosse reorganizar uma vida inteira, talvez poderia, assim, se fosse falar em termos de tempo humano, talvez poderia levar, sei lá, 3, 4, 5, 6, talvez até 2 semanas ou mais, tá? Então é importante eu falar isso também. Ah, outro detalhe, né? E aí, se a gente fosse falar, sabe frames de cinema? Tá? Um filme de cinema tem vários frames, certo? Cada cena tem vários frames, tá? E aí, se a gente fosse falar em frames, tá? Quantos, ok? Quantos por segundo, né? Ou por minuto, ok? Eu não lembro agora, a gente já confundi. Só esse período de 3 anos que eu removi da linha oficial de uma encarnação minha, tinha 91.676 frames que eles tiveram que reorganizar. E uma das outras pessoas que estavam envolvidas na construção do evento, que a gente teve que mexer também, tinha lá 24.560 frames, tá? Então, assim, eles não mexem só no macro, tá, da linha do tempo. Eles vão mexendo, às vezes, frame por frame. É uma coisa maluca, tá? Muito maluca. Se você é mais das antigas, você não sabe o que é frame por frame, eu acho que você deve lembrar aquelas câmerazinhas pequenininhas que tinha no passado, que você olhava dentro e ia passando várias fotos, às vezes bem rapidinho. Então, cada foto daquela ali era tipo um frame, era tipo um recorte, tá? De cena. Então ia passando vários recortezinhos, é a mesma coisa. Isso é frame, tá? Que é o que a gente fala. Então você imagina, eles tiveram que organizar 91.000 frames para resolver esse interdinamismo, tá? E sim, gente, e isso tem outras edições que a vida de todo mundo que está encarnado sofre aqui no plano físico, que acontece a todo momento. Tá? Por exemplo, em Conexões Divinas tem várias vezes que o time espiritual daquele casal divino decide apagar a memória de fazer ele esquecer do complemento dele até a hora de se encontrar. Gente, tem isso, esse é o mais comum de acontecer, tá? Só que isso não constitui um interdinamismo, tá? Isso daí, às vezes, quando eles estão com medo de ver que vai sair, sabe, do fio. O plano tá para sair dos trilhos, aí eles preferem fazer isso,
tá? Porque eles sabem que tem justamente o perigo de virar um interdinamismo. Esse que é o problema. Outra coisa. Sim, gente, a gente vive dentro de um computador, tá? Nós estamos vivendo num holograma. Isso aqui é um holograma gerado por um computador cósmico, tá? Porque assim, gente, o planeta Terra não é um planeta de terceira dimensão. O real estado do planeta Terra é um planeta de sétima dimensão. Catou? Sétima dimensão. Não é um planeta de terceira dimensão. Nós, dentro do holograma gerado por esse computador que tem lá na sétima dimensão, enxergamos o planeta como sendo de sexta dimensão. Como sendo de terceira dimensão, desculpa. Tá? Hoje eu tô trocando as palavras. Nós que enxergamos o planeta como sendo de terceira dimensão. Tá? Então, assim, nós inserimos parte, nós, como espírito, tá? Como eu superior. O eu superior de cada um de nós insere pacotes de dados do seu próprio corpo que ele tem na sétima dimensão, tá? E esses pacotes de dados é o que nós chamamos, tá, de extensões de alma dentro desse computador cósmico, na sétima dimensão da Terra, tá? Pra ver, tipo, pensa bem que esse computador cósmico que gera o plano físico, tá? A Terra física que a gente acredita que é 3D, pensa que ele é tipo um VR, um jogo de videogame aumentado, de realidade aumentada. O plano físico é como um jogo de videogame, gente, tá? É um jogo de videogame que todo mundo que vive na sétima dimensão quer jogar, tá? E aí, como que é a realidade aumentada desse jogo, pra quem tá na sétima dimensão? É você inserir uma parte da sua divindade, do seu espírito, dentro desse computador, dentro desse holograma, e ver como seria viver a vida limitada, como seria viver a vida num estado de separação. Então esse jogo que tem nesse computador na sétima dimensão, ele é uma simulação de como seria se existisse o estado de separação, se existisse dualidade, tá? E todos os planetas que tem um correspondente, tem uma parte daquele planeta correspondentemente física, tem um computador que gera esse plano físico, vamos assim dizer. Dentro, que gera essa simulação de dualidade, de separação, tá? Então, esse que é o detalhe. Nós, aqui nesse corpo físico, o que está no corpo físico, que atua como você, que está assistindo esse vídeo, não é você. É apenas algumas informações que o seu eu superior pôs para ele poder jogar esse jogo, ele ter essa realidade aumentada, que é sobre uma simulação sobre realidade não aumentada e limitada. Tá? E aí, o que aconteceu? Tinham, na verdade, 12 geradores. É um computador gigantesco, tá, gente? Na sétima dimensão da Terra, que é o real estado da Terra. Tá? Tinha esse computador gigantesco que gerava essa simulação aqui na qual a gente está vivendo. Tá? E aí, a Terra de sétima dimensão foi atacada. E aí, eles danificaram 8 dos 12 computadores. Tá? 8 dos 12. Então só tem 4 geradores na sétima dimensão gerando essa nossa realidade. Essa simulação, esse jogo de videogame de realidade aumentada que aqui é o plano físico. E é por isso que o nosso plano físico está entrando em colapso. Vírus. Gente, não tem os computadores aqui do plano físico, não tem vírus que entra e destrói tudo? Por que você acha que tem esse vírus aqui? Esse vírus, na verdade, é um efeito colateral dos 8 geradores do computador no qual nós estamos inseridos, gerando a simulação que é esse plano físico, tendo sido danificado. Então é por isso que o que se chama de 3D está ruindo, porque a Terra 7D foi atacada recentemente, tá? E você vai falar, nossa, Charlie, como isso se conecta então com... Você falou que Gaia separou, deixou o nosso corpo... o corpo físico da Terra e tal. Eu sei, isso é uma conversa para um outro vídeo, mas hoje veja por esse prisma como eu estou falando. Então é por isso que está ruindo essa simulação,
tá? E aí, como tá ruim essa simulação dentro desse computador cósmico na sétima dimensão da Terra, então vários dados desse computador estão sendo perdidos. Muitos desses dados sendo extensões de alma, porque eles estão sendo devorados por esse vírus que entrou no computador, tá? Do lado de cá a gente enxerga esse vírus como sendo o coronavírus. Então muita gente que está desencarnando, tá? São extensões de alma que às vezes nem estão retornando para o seu eu superior. Essa informação foi perdida, elas estão sendo desintegradas dentro do computador, elas não estão indo para o plano espiritual, tá? E detalhe, o plano espiritual também, tá, gente? Algumas camadas perto da Terra também é um plano espiritual gerado por esse computador. Então a quarta dimensão, certas colônias espirituais que dizem estar na sexta dimensão, não estão na real sexta dimensão. Elas estão na sexta dimensão gerada por esse computador. Ok? Os únicos que não estão dentro do computador, tá? Que estão fora, é a sétima dimensão. Na verdade, no nosso planeta só existe sétima dimensão, tá? E a sétima dimensão, na verdade, é a primeira dimensão, tá? É a dimensão logo antes de entrar no universo mais densificado, tá? Então, tudo que tem abaixo, sexta dimensão, tudo ainda é dentro do computador. Catou? É por isso que quando você atinge uma banda de sexta dimensão de consciência, você ainda pode atingir essa banda de consciência com a sua devida iniciação, correspondente iniciação que é a sexta, ainda dentro do plano físico. Porque essa simulação nesse computador cósmico, ele te dá a opção de você ter a experiência só para os players, para os jogadores mais avançados, de ter a experiência de ter uma banda de sexta dimensão de consciência, tá? Dentro de uma simulação onde praticamente a maioria dos jogadores não tem essa banda de consciência. Aí se você quiser tomar uma iniciação acima da sexta, aí não tem como. Essa simulação nesse computador cósmico, ele não tem programado nela, tá? Oferecer para jogadores nele a opção de ele ter um sétimo nível de consciência. Porque um sétimo nível de consciência, ou uma sétima dimensão de consciência, envolveria, só para um jogador dentro da simulação, envolveria um computador inteiro, só para aquele única pessoa. Não dá. E aqui a gente está falando de um computador só que gera o mundo físico inteiro. Bolou a sacada? Então, assim, pessoas que têm uma sexta dimensão de consciência dentro da simulação Terra são jogadores mais hábeis, tá? É igual você lá quando você joga videogame e, gente, vocês vão ficar falando, tá pegando isso tudo de invenção de videogame. Não, gente, eu nunca nem joguei videogame, faz tanto tempo que eu não jogo videogame. O videogame que eu jogava era Mario Bros, eu nem sei se esses videogame real aí, então não, tô tirando nada, isso não, pelo contrário, né? Os videogames que existem aqui na Terra imitam, por que será, né? Imitam as funcionalidades desse videogame super avançadíssimo que é o plano físico, tá? Então, assim, os poucos seres, tá? Os poucos seres que têm uma sexta banda de consciência, que são ínfimos, pouquíssimos nesse planeta, se a gente fosse falar em terminologia de videogame, são aqueles pacotes de dados de certos eu superiores que estão jogando esse videogame na sétima dimensão, que ganharam os maiores benefícios dentro do jogo, tá? Tem o maior benefício. Então, gente, aí você vai falar, isso é a Matrix. Não, tipo assim, a gente usa a palavra Matrix, mas assim, não é como no filme da Matrix, que é algo ruim. Pegou a ideia? Entendeu? É algo assim, dominador. Não, é algo que todo mundo sabe na sétima dimensão. Tipo, é o entretenimento do maior nível do plano, do maior plano espiritual no nosso sistema planetário. Entendeu? Não tem eventos aqui no plano físico que tipo paralisa, mobiliza o planeta inteiro, uma Olimpíada, sei lá, uma Copa do Mundo, um Super Bowl nos Estados Unidos, é isso. Essa experiência do plano físico é o maior entretenimento que tem lá no plano espiritual, na sétima dimensão, tá? Então todo mundo quer saber o que está acontecendo na Terra. É por isso que Saint-Germain sempre fala, está tudo bem no todo do universo. É igual você, às vezes você assiste um filme violento, não é? Você não assiste um filme violento? Tá? Você fica preocupado de que quando você sai do filme violento, sei lá, do filme de horror, não sei. Você fica preocupado de que quando você sai dali da sala de cinema, de que vai acontecer tudo que você viu no filme com você? Não, que você sabe apenas um entretenimento.
Você sabe que aquilo não é real, né? E aqui, no nosso caso, tudo isso daqui não é real. Isso daqui é Maia, é essa simulação que a gente escolheu. É esse entretenimento que uma parte muito maior de nós escolheu ter lá direto do plano da 7ª dimensão. Gente, eu sei, esse papo é loucura, 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 tá? Mas eu quis inserir aqui. A última coisa que eu quero mostrar pra vocês, tá? Dessa... E eu tô explicando assim de maneira super, né? Jogadona, mas assim... Eu falei dos tons e subtons. Eu queria mostrar o meu tom principal, que eu falei que eu ia mostrar a fotozinha, né? Eu não mostrei naquele vídeo, eu vou mostrar agora. Então, ó, meu tom e meu subtom, tá? Cadê? Ok? Tá vendo? O macaquinho rosa, a coruja e a baleia. Ok? E aí tem o tom, ó. Tem a combinação dos 3 tons, tá? Que seria este desenho aqui. Deixa eu até mostrar aqui de novo. Aqui. Tá vendo? A combinação, tá? Então é o que faltou eu mostrar na outra live pra vocês, né? Acho que foi no segundo vídeo de tom e subtons, tá? Gente, então assim, tudo que existe no plano físico, desde videogame, de cinema, tá? São sombras de uma realidade maior. Por isso que eu falo pra vocês ficam desesperados, ai, tô passando fome, ai, sei lá, morreu alguém, ai, não sei. Gente, você está numa simulação, você está em experiência, ninguém te obrigou a você estar aqui, tá? E tudo isso faz parte do jogo, então por que tu tá tão preocupado? Viva a vida mais leve, tá? Esse foi o diário de bordo, tá? Que esse diário de bordo não foi muito coisa prática para você avançar na ascensão, mas às vezes a gente tem que ter um contexto, uma parte meio teórica, histórica, de história, e é isso que eu tô oferecendo aqui nesse vídeo. Eu sou o Charlie Austin e eu sou tu, o amor vive no mundo através de vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos. Beijinhos, tchau!